Se você for uma pessoa comum e de repente avistar um misterioso objeto nos céus, não ligue para o exército. Esta não seria a decisão correta. Ao invés disso, telefone para a polícia, o departamento mais próximo possível. Quando se está envolvido num caso de aparecimento sobrenatural, que você mesmo não consegue explicar e que pode ser caracterizado como um OVNI, as coisas podem ficar bem confusas e podem se tornar até mesmo bem políticas. Foram essas palavras que um detetive da polícia usou para falar sobre sua experiência em casos de aparições misteriosas, dos famosos UFOs. Os casos de aparições celestes misteriosas que simplesmente não possuem qualquer tipo de explicação conhecida. Mas por que é importante termos essas informações sobre OVNIs bem em mente? Acontece que uma nave espacial alienígena pode surgir em qualquer lugar, a qualquer momento. Pelo menos é isto que nos mostram as muitas aparições que foram registradas em toda a história do planeta. Então por que descartar a possibilidade de você ser a próxima pessoa a visualizar algo desse tipo? No vídeo de hoje, veremos como os avistamentos são algo global e como isso nos afeta. Mas antes pedimos que você se inscreva em nosso canal e que ative o sininho de notificações. Assim, você apoia um mundo desconhecido e nos motiva a continuar com o nosso trabalho aqui no YouTube. Quem nunca viu, provavelmente conhece alguém muito próximo que jura ter visto, em algum momento de sua vida, um exemplo de presença alienígena. Os discos voadores se tornaram tão populares que há tempos já são um dos raros temas universais, sucesso certo em qualquer mesa de discussão em todo o planeta. Um dos motivos de os visitantes interplanetários despertarem tanto interesse em todas as culturas deve ser o fato de que eles já estiveram em todos os 4 cantos da Terra. Pelo menos é o que parece, e o que mostram as teorias criadas ao longo do tempo. Segundo o Centro Brasileiro de Pesquisas de Discos Voadores, desde 1947, quando teve início a era moderna da ufologia, mais de 6 milhões de pessoas no mundo inteiro já afirmaram terem tido algum tipo de contato com alienígenas. Esse número corresponde à população da cidade do Rio de Janeiro, ou seja, um número muito grande de pessoas. O desejo de não estarmos sozinhos no universo é relatado ao longo dos tempos em todas as épocas e culturas, o que difere a forma como isso acontece. Para ver um OVNI, em primeiro lugar, dizem os ufólogos, é interessante você estar em boas condições geográficas e climáticas. Dificilmente alguém vai conseguir enxergar um disco voador em meio ao caos urbano, com nuvens de fumaça, muitas nuvens, poluição, barulho de ônibus, sirenes de ambulância. Embora isso possa acontecer sim, de vez em quando, como eles mesmos admitiram. Agora, locais mais tranquilos, altos e montanhosos, em geral são mais propícios aos avistamentos. Zonas descampadas também são ambientes favoráveis para ver o céu com mais clareza. Uma demonstração disso é que a fronteira desértica dos Estados Unidos com o México é onde se concentram os maiores sítios ufológicos do mundo, com o maior número de relatos de supostas aparições misteriosas no céu. Sozinhas, as características topográficas que citamos antes também não dizem muita coisa. Até porque o número de relatos não é o mesmo em todos os lugares calmos, desérticos e montanhosos do planeta. Ele varia consideravelmente. O caso mais famoso de que se tem notícia aconteceu em 1947, num rancho em Roswell, no Novo México, onde uma nave teria caído. De lá para cá, o lugar vive do turismo ufológico. O mesmo acontece aqui no Brasil, na cidade de Varginha, em Minas Gerais, devido a relatos da queda de um OVNI em 1996. Ao que tudo indica, devido ao tempo em que estudamos e caracterizamos os UFOs, por alguma razão misteriosa, parece que os ETs são mais vistos nos Estados Unidos da América. Com 4,6% da população mundial, esse país concentra mais de 60% dos casos registrados de avistamentos de OVNIs em todo o planeta. Somente no estado da Califórnia, em fevereiro de 2016, 962 pessoas disseram terem visto naves espaciais.
Já na China, apesar de ter 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, esse número cai para míseras 228 pessoas, e isso durante o ano de 2015 inteiro. A mesma diferença pode se observar na Europa. França e Inglaterra veem muito mais OVNIs do que a Alemanha, que tem uma população bem maior que os dois países. Será que os alienígenas teriam alguma preferência por regiões? Segundo o ufólogo Ademar Gebert, não, eles não aparecem mais aqui ou ali, eles são mais vistos aqui e ali. Em cidades cujas populações têm uma predisposição maior para aceitar o fenômeno, uma única observação pode originar um resultado muito mais expressivo do que em outras que já não acreditam, com menos predisposição para o fato. Isso quer dizer que naqueles locais onde são registrados mais fenômenos, as pessoas acreditam mais nesse tipo de coisa, assemelhando certas aparições com coisas vindas de outros planetas. Foram os americanos que inventaram o termo UFO. O termo nasceu em 47 para designar os tais pratos voadores que eram vistos na década de 40 e que ficaram tão famosos a partir dali. Na época, o piloto Kenneth Arnold convocou a imprensa para dizer que viu 9 objetos estranhos enquanto conduzia seu avião monomotor no estado de Washington. Segundo a imprensa, naquele mesmo ano, foram registradas mais de 2.000 outras manifestações de UFOs e contatos com seus tripulantes em cerca de 30 países ao redor do planeta. No entanto, apesar de tudo isso, e o que falamos sobre como os avistamentos têm sido algo global, o foco do vídeo de hoje é sobre aparições que surgiram nos céus da China, ainda nesse ano de 2020. Ainda que, como citamos antes, as aparições no país não sejam muito altas em comparação com outras localidades, elas são igualmente impactantes e muito misteriosas. No momento em que a China ainda tenta limpar sua imagem devido ao vírus que se espalhou pelo mundo inteiro, vindo de Wuhan, uma das cidades mais populosas do país, imagens enigmáticas foram observadas em várias províncias. Voltando um pouco no tempo, logo no início do século XXI, por exemplo, houve uma febre de aparições na China. Pouco antes do início do ano de 2000, houve milhares de relatos de OVNIs que teriam sido avistados. Centenas de pessoas, desde ex-funcionários de aeroportos até reitores de faculdade, informaram terem visto estranhos objetos brilhantes passeando pelos céus da China. Visitas frequentes de OVNIs vêm acontecendo em toda a China. Animadas em parte com esses relatos, as fileiras das sociedades de pesquisas com OVNIs das principais cidades chinesas aumentaram a partir do ano de 2000, chegando a mais de 40.000 integrantes naquele momento. Ainda mais importante, a mídia oficial, normalmente conservadora até aquela altura, vem dando amplo espaço às notícias envolvendo OVNIs, com documentários que chegaram até mesmo na principal emissora de TV da China. Percebeu-se que a partir do ano de 2000, na China, tanto o governo quanto os cidadãos tenderam a classificar as pesquisas com OVNIs como uma ciência, ou pelo menos como algo possivelmente científico. De fato, a maioria das equipes entusiastas chinesas por OVNIs são formadas por cientistas e engenheiros, não pelos fanáticos por ficção científica ou pelos sonhadores apocalípticos, que são mais comuns em outras partes do mundo, como nos Estados Unidos. Inclusive, até hoje, muitas das organizações chinesas de ovniologia exigem diploma universitário de seus membros, além de pesquisas publicadas. Naquela época, no início do século XXI, muitas pesquisas e pessoas tentavam explicar o que estava acontecendo, porém, avistamentos recentes também aconteceram. Em 2018, por exemplo, algo misterioso surgiu nos céus da China e deixou os moradores novamente fascinados, cogitando a possibilidade de ser uma demonstração alienígena, como uma nave espacial ou algo do tipo. O objeto, que deixou um rastro branco no céu, foi visto em Pequim, na província de Shanxi e na Mongólia Interior. Tudo isso naquele momento foi reportado pela mídia local do país. Como também era de se esperar, as redes sociais chinesas receberam uma gigantesca enxurrada de imagens e vídeos do objeto misterioso que apareceu nos céus e foi reportado por muitas pessoas que até mesmo ligaram para as autoridades.
Entretanto, apesar das expectativas dos entusiastas por ufologia e seres extraterrestres, os cientistas, na verdade, disseram que o rastro foi provavelmente deixado por uma aeronave voando em altitudes elevadas. Nessa história, nada foi comprovado, mas muitas teorias existem. Assim como essas, nesse ano de 2020, muitas luzes misteriosas foram vistas no céu da China e dessa vez em Pequim. Logo, especulações surgiram dizendo se tratar de uma aparição alienígena. Mas os especialistas contestaram isso, afirmando ser um efeito causado por gases que percorriam os céus chineses. Claro que, novamente, uma dúzia de outras aparições semelhantes aconteceram e parecem ser sempre explicadas de forma natural e científica. Mas como é possível que algo assim sempre aconteça? Seria somente coincidência? Teóricos da conspiração dizem que não. E você, o que acha de tudo isso? Ei, você gosta de curiosidades sobre lugares desconhecidos e mistérios ao redor do mundo? Então venha conhecer o canal Mundo Curioso. Eu me chamo Joana e te convido a vir comigo conhecer um mundo de coisas novas. Espero por você. Beijo, meus amores!